É com satisfação que trazemos o 5º Seminário de Bovinocultura de Leite, COASA, neste ano em formato digital. O evento é realizado anualmente de forma presencial, contudo, em função da Covid-19, estamos realizando em um novo formato. Neste ano, todas as palestras serão gravadas e disponibilizadas conforme o cronograma do evento, de 19 a 26 de outubro. O formato digital nos impossibilita de estarmos reunidos, mas, por outro lado, possibilita com que todos tenham acesso ao seminário. Temos conosco o presidente da COASA, Sr. Orildo Germano Pelegante, para deixar uma mensagem a todos. Para nós da cooperativa COASA é uma alegria muito grande de estar aqui hoje, podendo estar trazendo para o nosso agricultor esse 5º Seminário de Bovinocultura de Leite. É uma atividade que está muito ligada à origem da cooperativa. A cooperativa, há 26 anos atrás, justamente no mês de outubro, estava iniciando o processo de construção em mutirão de suas instalações. Então, tem muita história esse mês de outubro para a cooperativa. Importante de construção e de propósito. E o propósito, o que era? Era promover a integração vegetal, produção animal, juntos aos seus associados, integrando solo, planta, animal de uma forma sustentável para gerar desenvolvimento da agricultura de Água Santa e das famílias dos seus associados. Então, o que a gente percebe hoje, 26 anos depois, tudo que está sendo feito já em termos de bovinocultura de leite, integração, produção vegetal, produção animal junto às propriedades, a melhoria da produtividade, a melhoria do solo, a melhoria das tecnologias e a cooperativa hoje, com uma fábrica de ração, já com uma presença muito forte junto a toda a nossa região, faz com que realmente consolide aquele propósito que nós tínhamos quando iniciamos a cooperativa. Então, parabéns a toda a equipe da fábrica de ração da cooperativa, que não mede esforços para ajudar o produtor a produzir mais com qualidade, com eficiência e com resultado. Então, desejo aí um excelente seminário a todos, que hoje o que a gente consegue realmente resultado é com trabalho, dedicação e conhecimento. E muito conhecimento com certeza vai ser compartilhado nesse seminário. Então, desejo a todos aí, acompanhem com o coração aberto, procurando ter oportunidade de adquirir mais conhecimento e levar mais produtividade, mais produção e mais resultado a todas as nossas propriedades. Aproveitamos esse espaço também para agradecer aos patrocinadores do 5º Seminário de Bovinocultura de Leite COASA, o nosso reconhecimento especial à Tortuga, Vitaltec, Bioaromas do Brasil, Resolpec e CCGL. Estamos dando início ao 5º Seminário de Bovinocultura de Leite COASA. É uma grande satisfação receber todos vocês. Esse ano, devido às circunstâncias atuais, tivemos que inovar e buscar uma nova maneira de transmitir conhecimento e experiências para vocês. Por isso, nosso evento será transmitido de forma online. No intuito de potencializar a cadeia produtiva regional, o 5º Seminário de Bovinocultura de Leite COASA propõe temas relevantes e decisivos para a atividade leiteira, oportunizando a análise, discussão e construção dos saberes para os nossos resultados e realidade. O evento abordará 5 temas relevantes com profissionais qualificados que irão nos auxiliar na tomada de decisão através dos seus resultados aqui apresentados. As palestras serão publicadas conforme o cronograma de divulgação, iniciando no dia 19 e vão até dia 23 de outubro. Já para o dia 26, teremos uma live ao vivo, às 19h30, com a participação de todos os palestrantes, na qual eles irão responder todos os questionamentos que surgirem durante o evento. Na descrição do vídeo, temos um link que irá redirecionar vocês para um questionário, onde poderão descrever todas as suas dúvidas e, é claro, contribuir com o evento.
Esperamos que vocês possam aproveitar o 5º Seminário do Bovinocultura de Leite da cooperativa e que possamos também refletir e colocar todos os conhecimentos em prática nas suas propriedades e contribuir com forma significativa com os resultados. Ficamos agora com a palestra Vaca Prenha é sinônimo de vaca produtiva. Esta palestra será apresentada pelo especialista Roberto Sartori. Roberto é médico veterinário e atualmente é professor da USP. A produção de leite é influenciada por vários fatores e o que destacamos aqui é os dias em leite. O nosso desafio é demonstrar o quanto isso impacta no setor, na atividade e fazer com que a palestra proponha para nós vários resultados e a metodologia de como fazer diferente. Por isso, convidamos agora o Roberto para apresentar. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui participando do 5º Seminário de Bovinicultura Leiteira da Coasa. Agradeço o convite da Ivane, principalmente, por ter essa oportunidade de bater um papo com vocês. Meu nome é Roberto Sartori, eu sou professor do Departamento de Zootecnia da Exalc, Universidade de São Paulo, aqui em Piracicaba. E o tema desse nosso bate-papo é vaca produtiva e saudável é sinônimo de vaca prenhe. Ou ao contrário, vaca prenhe é sinônimo de vaca produtiva e saudável. Nessa conversa de hoje, nós vamos falar inicialmente de índices zootécnicos reprodutivos, dar alguns exemplos de sucesso de implementação de manejo reprodutivo intensificado, melhorando a reprodução e a produção da fazenda. Explicar por que a gente deve focar em emprenhar as vacas mais cedo no pós-parto. Falar do ciclo da alta fertilidade e como aumentar a fertilidade do rebanho por meio de protocolos de ATF, seja rebanhos grandes ou mesmo rebanhos que têm poucos animais. Falar dos protocolos de ATF de uma forma muito simplificada, mas propor aí para vocês uma sugestão de um programa de manejo reprodutivo que tem sido muito bem sucedido em inúmeras fazendas que a gente tem trabalhando e fechar com algumas considerações finais. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos aqui falar de alguns índices que eu acho importantes. Um deles é o período de espera voluntário para iniciar a inseminação artificial. Nós vamos explicar um pouquinho mais como que a gente escolhe esse período de espera voluntário, ou seja, depois do parto, quanto tempo a gente espera para liberar as vacas para serem inseminadas. O intervalo entre partos, nada mais é do que o próprio nome já diz, intervalo entre um parto e outro. A gente tem aí uma meta de ter um intervalo entre partos, em geral, em gado leiteiro, em torno aí de 13 meses. Dias em lactação médio do rebanho, ele diz bastante coisa para a gente. Às vezes você não tem todos os índices zootécnicos na ponta do lápis, mas pelo menos você sabe qual é o dias em leite médio que suas vacas em lactação se encontram. E com isso dá para ter uma ideia de como é que está a reprodução desse rebanho. Esses 3 outros índices aí, taxa de serviço, taxa de concepção e taxa de prenhez a cada 21 dias, são índices muito interessantes para a gente saber o que está acontecendo com a reprodução propriamente dita na propriedade. Nós vamos explicar cada um desses índices nos próximos slides. Então, o período de espera voluntária, ele depende de alguns fatores. Nós temos que considerar aqui quanto tempo que a gente quer esperar para emprenhar as nossas vacas. E para isso vai depender principalmente de 2 fatores: nível de produção da fazenda e persistência de lactação, e o segundo é a fertilidade do seu rebanho. Nesse contexto, leva-se em conta qual é a taxa de prenhez do rebanho média, se há ou não um programa reprodutivo mais intensificado que eleva os índices de fertilidade na primeira inseminação. E aí a gente tem uma ideia aqui
como é que tem sido esse PEV, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? No Brasil, a grande maioria das fazendas já libera as vacas para serem inseminadas a partir de 40 a 45 dias. Já nos Estados Unidos, a gente vê aí, em média, só inseminando as vacas a partir de 75 dias. Qual que é a diferença de realidade entre os dois países? Acontece que no Brasil nós temos, em geral, baixa persistência de lactação e fertilidade ruim dos animais, índices ruins de reprodução. E nos Estados Unidos é o contrário. Hoje eles acertaram a mão na reprodução lá, os índices estão muito bons e tem vacas muito produtivas com alta persistência de lactação. Ou seja, se emprenhar as vacas muito cedo é prejuízo para o produtor, porque lá na frente depois ele vai ter que secar essa vaca para o próximo parto, produzindo muito leite ainda. Então eles encontraram aí um número mais ou menos ideal, que hoje gira em torno de 75 dias de PEV. No nosso caso, como nós estamos demorando muito para emprenhar nossas vacas, nós estamos tendo que liberar as vacas para entrar em reprodução o mais cedo possível para dar mais chance para elas emprenharem o mais próximo do parto. Então aqui tem uma figurinha, uma tabela que mostra como que a gente decide qual que é o período de espera voluntário. Se a produção de leite é baixa, a gente inicia mais cedo. Se a persistência de lactação é baixa, inicia mais cedo. Se a primeira inseminação é com detecção de cio, a gente tem que liberar as vacas o mais cedo possível para começar a inseminá-las. Se a gente trabalha com IATF, de repente já dá para esperar um pouquinho mais para começar a inseminar as vacas na primeira inseminação. Se a taxa de prenhez a cada 21 dias, que é um índice que eu vou falar mais para frente com vocês, é baixa, libera as vacas cedo para inseminar. Se é alta, mais tarde. E se tem boa prenhez na primeira inseminação, a gente espera um pouco mais para liberar as vacas para serem inseminadas. Falando de taxa de serviço, taxa de concepção, que é a prenhez por inseminação, e taxa de prenhez a cada 21 dias, a gente calcula da seguinte forma. Então, eu tenho aqui 100 vacas aptas. Quem são essas vacas? Vacas que estão liberadas para serem inseminadas após o PEV e vacas que deram negativo no diagnóstico de gestação. A cada 21 dias, quantas dessas vacas efetivamente eu insemino? Ou então são cobertas por touro? Então, nesse exemplo aqui, 100 vacas, 50 vacas foram inseminadas ou cobertas por touro, consequentemente, num período de 21 dias, entre 1º de março e 22 de março, eu consegui, então, uma taxa de serviço de 50%, que é vacas inseminadas das vacas aptas. Dessas 50 inseminadas, emprenhei 25. E a taxa de concepção, então, também é 50%. E aí, a taxa de prenhez a cada 21 dias é porcentagem de vacas aptas que emprenham a cada 21 dias. Ou seja, é a taxa de serviço vezes a taxa de concepção. Então, estamos falando aqui, neste caso, de uma taxa de prenhez de 25%. Né? Eu consegui emprenhar 25 das 100 vacas que estavam liberadas para serem inseminadas. Aqui é uma tabela gerada pelo programa reprodutivo que a gente tem aqui na Exalc, da Clínica do Leite, do professor Paulo Machado, que esse programa é chamado Agenda, e ele gera esses números para a gente. Então, vamos pegar o exemplo desta propriedade. A gente vê aqui que os dias pós-parto, eles vão acontecendo a cada 21 dias, e começam em 61, ou seja, o PEV dessa fazenda é 60 dias. E aí tem cios possíveis, cios observados, coberturas, prenhezes confirmadas, e aqui os índices. Vamos direto aqui para baixo, que é o mais importante. Então, tinha possibilidade de se realizar a cada 21 dias das vacas aptas, 1.244 inseminações. Destas, inseminaram 584 vacas, e emprenhou 145. Ou seja, a taxa de serviço a cada 21 dias
foi de 47%, com uma taxa de concepção de 25%, 47 vezes 25%, a taxa de prenhez dessa propriedade é 12%. Esse é o índice zootécnico mais importante que tem, é a taxa de prenhez a cada 21 dias. Ele diz muito da reprodução na propriedade. E ele, entretanto, ele é muito difícil de calcular se você não tiver um programa de gerenciamento de dados. E 12% é um número que nos assusta muito, e nos assusta mais ainda porque muitas fazendas têm esse número e nem sabem. Só para ter uma ideia, a média de taxa de prenhez das fazendas que reportam as informações, e portanto são potencialmente fazendas até acima da média nacional, nós estamos falando aí de 14% de taxa de prenhez a cada 21 dias. Existe importância em reduzirmos o tempo, o intervalo entre partos dos rebanhos? Falando de eficiência reprodutiva e produção de leite, isso aqui é um trabalho apresentado pelo nosso colega Eduardo Ribeiro, que é professor no Canadá. Isso daqui é uma figura que mostra no eixo X dias em leite na prenhez e no eixo Y quilos de leite produzido por dia. Então nós vemos aqui em quadradinho branco a curva de lactação dessa propriedade, que mais ou menos tem uma média de 40 quilos de leite. E essa linha com bolinhas aqui pretas e algumas brancas mostra a produção de leite em relação ao intervalo entre partos ou dias em leite na prenhez. Ou seja, quanto mais vacas a gente tem próxima ao parto, maior é a produção média de leite do rebanho. Se a gente diminuir aqui o intervalo entre partos, por exemplo, de 14,5 meses para 12,4 meses, nós estamos falando aí de um aumento médio na produção de leite de 1,5 quilos por vaca por dia. Tá? Então, a redução do intervalo entre partos aumenta a produção média de leite da propriedade. Aí já fica uma ideia, né? Você melhorando a reprodução, você melhora a produção média da fazenda sem mudar nada, sem mudar a genética, sem mudar nada, simplesmente por ter mais vacas próximas ao pico de lactação. E aqui, então, a gente tem essa relação com a rentabilidade. Então, dias em leite, com produção, com custo e rentabilidade, Então, aqui, novamente, no eixo Y à esquerda, quilos por dia de leite produzido, e no eixo da direita é renda por custo de alimentação. Então, vacas no início da lactação, elas são mais baratas e mais rentáveis do que vacas no final da lactação. Então, o custo, ele é maior para produzir leite de vacas que estão no fim da lactação do que no início. Então, as vacas são mais eficientes aqui. A gente está falando de uma relação de 1,9 para 1 versus 1,4 para 1. Aí, isso aqui é muito importante, vocês sempre pensem nisso, tá, pessoal? Aqui, nós estamos falando de eficiência reprodutiva e descarte. Novamente, quando nós melhoramos a reprodução, nós deixamos de fazer ou diminuímos bastante o nosso descarte involuntário de vacas. Ou seja, quando a reprodução é ruim, qual é a vaca que a gente descarta? Quem não emprenha, independente se ela é de alta produção, se ela é saudável, etc., simplesmente porque ela não emprenhou. Então, por exemplo, aqui nesses dados dos Estados Unidos, a porcentagem de vacas descartadas por problema reprodutivo é de 15%. Né? Por baixa produção é 20%, morte 16%, obviamente, aí não tem opção, mastite 13%. Se eu diminuir cada vez mais vacas com problema reprodutivo, eu posso me dar o luxo de aumentar o descarte de outros tipos de vacas. Por exemplo, eu descarto vaca mastiteira, vaca que tem alta contagem de célula somática, baixa a contagem de célula somática média do meu rebanho. Então, o que é desejável? Aumentando a eficiência reprodutiva, aumento e melhora o perfil de descarte voluntário. Descarto mais vacas com problemas de pernas e pés, glândula mamária, por produção, por genética, etc. Né? Então, aqui é um resumo disso que nós começamos a conversar, que é
Uma maior eficiência reprodutiva diminui o intervalo entre partos, diminui o DO médio do rebanho, aumenta a produção de leite por vaca por ano e aumenta a rentabilidade. Você tem mais vacas gestantes, mais vacas no início da lactação e você pode descartar mais vacas de forma voluntária. E aí, com isso tudo, nós vamos ter cada vez melhor reprodução, porque a gente coloca nosso rebanho no ciclo da alta fertilidade. Agora eu vou dar alguns exemplos de alta eficiência reprodutiva e produtiva devido à intensificação do manejo. Essa aqui é a primeira fazenda que eu vou falar, que é da Universidade de Wisconsin. Essa fazenda, ela tem mais ou menos 600 vacas em leite e teve uma reformulação, uma remodelação, tem freestalls novos, sala de ordenha nova, mas o manejo reprodutivo que foi feito nos últimos anos é que revolucionou realmente os índices dessa fazenda. E aqui tem uma equipe de amigos e colegas que participaram dos trabalhos, que o Carlos Consentini, que inclusive é coautor dessa apresentação, o Rafael Barleta, que tem dados muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês, assim como o Pedro Monteiro, que também vocês vão ver dados dele aí que são bem legais. Então, não vem ao caso aqui a gente entrar a fundo em protocolos de sincronização para IATF, de ressincronização, mas basicamente na Universidade de Wisconsin, 100% das vacas são inseminadas em tempo fixo, não são inseminadas em cio, e mesmo assim vocês vão ver os índices deles. E faz-se uma IATF e depois já vem com o programa de ressincronização precoce para aumentar um pouco mais a taxa de serviço do rebanho. Com isso nós vemos, a primeira coisa é disciplina. Se o PEV dessa fazenda é 75 dias, vocês veem aqui, né, que não tem nenhuma vaca inseminada com menos de 75 dias. E quase todas, independente de qualquer coisa, recebem a primeira inseminação dentro de uma janela aí de 7 dias, ao redor de 75 dias em leite. A ressincronização a gente vê aqui em azul, para a segunda inseminação daquelas que não emprenharam na primeira, e a terceira inseminação é em bolinhas verdes. Ou seja, num período de 100 dias, as vacas tiveram 3 oportunidades de emprenhar, e vocês vão ver os índices dessa propriedade. E muito pouca vaca fica vazia depois de 3 tentativas. Aqui são os números reprodutivos da fazenda, como eu mencionei, 600 vacas em leite, só fazem 2 ordenhas por dia, e mesmo assim tem 45 quilos de média por vaca, e com essas 3 inseminações, até os 176 dias em leite, eles conseguem emprenhar 90% das vacas, tá? Vaca de 45 quilos de leite, sem observação de cio. Faz protocolo chamado duplo off-sync para a primeira inseminação pós-parto, que dá uma fertilidade muito boa, e como eu mencionei, ressincronização precoce. Vamos aos números, pessoal. Lembra aquela fazenda que eu mostrei ali do programa Agenda, uma fazenda brasileira, que tinha 12% de taxa de prenhez a cada 21 dias? Pois é, aqui nós temos uma taxa de serviço de 66%, só com IATF, uma concepção média ano de 47%, dando uma taxa de prenhez fenomenal, que é de 31%. Isso daqui são índices muito bons e poucas fazendas no Brasil têm 31% de taxa de prenhez a cada 21 dias. Essa fazenda 2, a gente usa sempre essa fazenda como exemplo, porque ela é aqui do Brasil, e a gente conseguiu acompanhar a evolução dos índices dela ao longo dos tempos. Então, tinha 320 vacas em lactação em 2009, sistema freestall, 2016, 400 vacas, e hoje está em torno de 500 vacas em leite. Inicialmente era freestall com ventilação, com ventiladores e aspersores. Hoje, essa fazenda já é ventilação cruzada com ordenha robotizada. A produção média em 2009 era 37 quilos, hoje já está acima de 40 quilos por vaca dia. Os manejos que tem aqui eu vou dividir em 3, que eu chamo de menos intensivo,
intermediário e mais intensivo. Então, 2009 a 2011, o manejo menos intensivo era o seguinte: a partir de 40 dias em leite, fazia-se prostaglandina, observava cio, inclusive com a ajuda de pedômetros, medidores de atividade. Se não desse cio dentro de um período, recebia a prostaglandina de novo e assim por diante. Aí chegava aqui com 70 dias, mais ou menos 7 dias em leite. As vacas que não tinham sido inseminadas ainda entravam num programa de ATF, e dali para frente ela meio alternado cio e ATF, mas de uma forma não muito controlada. E o manejo reprodutivo e visitas do veterinário aconteciam a cada 2 semanas. Aí, a partir de 2012, a gente conseguiu implementar um manejo um pouco mais intensivo, ainda com prostaglandina e detecção de cio por 14 dias, e depois, quem não tivesse sido inseminado já entrava no programa de ATF. A partir daqui já o manejo era semanal, e depois da IATF, focando aqui em cio de retorno, vacas que retornavam em cio eram inseminadas, quem não retornava para em cio ia para o diagnóstico de gestação 32 dias depois da IATF, se estivesse vazia já iniciava um novo protocolo imediatamente e assim por diante. E o terceiro manejo, que a gente chama de intensivo, que foi a partir de 2014, e até hoje é assim, já a partir de 50 dias em leite, 100% das vacas liberadas, ou seja, toda vaca que não tivesse doença ou doença reprodutiva, recebia uma inseminação em tempo fixo, com 50 mais ou menos 3 dias em leite. Ou seja, toda semana, vaca com 50 mais ou menos 3 dias em leite, recebe uma inseminação. Isso significa que 10 dias antes, toda vaca com 40 mais ou menos 3 dias em leite, entra num protocolo de ATF. E aí, como a gente viu que o pedômetro não estava muito eficiente na detecção de cio, a gente associou também o uso da raspadinha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e aumentamos então a detecção do cio de retorno, e é o mesmo esquema, quem não retornasse em cio era diagnosticada com 32 dias, se desse vazia era reprotocolada e assim por diante. Vamos ver o que aconteceu ao longo dos anos, pessoal. Protocolo básico que a gente usou por muito tempo foi esse daqui, protocolo com 8 dias de implante, benzoato e GNRH no D0, cipionato e prostaglandina no D8, insemina no D10. Agora a gente tem alguns ajustes, geralmente a gente não tem usado mais benzoato, só GNRH, dobrando a dose de GNRH no D0, prostaglandina no D7 e no D8, então a gente faz 2 prostaglandinas e o resto é igual. E aqui então, ao longo dos anos, a gente diminuiu de 2009 a 2014 em 20 dias o intervalo entre o parto e a primeira inseminação, consequentemente a gente emprenhou as vacas mais cedo. E ao longo dos anos, nós fomos também aumentando a taxa de prenhez a cada 21 dias. Lembrem-se, aquela fazenda inicial que nós falamos estava com 12% de taxa de prenhez. Essa aqui tinha 15%, também não era muito boa. A fazenda de Wisconsin tinha 31% de taxa de prenhez. Em 2016, nós chegamos a 25%, que já é fantástico. Hoje, nós giramos em torno de 30% de taxa de prenhez, ou seja, esta fazenda tem índices reprodutivos tão bons como as melhores fazendas norte-americanas. E nós estamos falando de uma fazenda brasileira. Por que isso? Porque nós, com todo esse manejo reprodutivo e melhorias em outras partes da fazenda, nutrição, ambiência, melhor fertilidade nos protocolos de IATF. Hoje, vacas em pré-parto ficam em freestall com túnel de ventilação. Essas vacas já ovulam muito cedo no pós-parto, muito saudáveis. Tudo isso faz parte do pacote. E nós aqui nessa brincadeira aqui de 2009 a 2016, nós diminuímos em quase 80 dias o intervalo entre partos. O que significa isso? Que ao diminuir em 80 dias o intervalo entre partos, por ter aumentado a taxa de prenhez de 15% para 25%, nós, só por causa disso, sem falar em ganho genético, etc., nós aumentamos a produção média do rebanho em 2 quilos por dia. Por quê? Porque nós diminuímos o DEL médio do rebanho. Quanto gastou com o protocolo de ATF por ano para fazer isso daí?
em torno aí de R$24 mil, pessoal, para essa fazenda. Só que nós aumentamos aí a receita da fazenda em mais de R$500 mil por ano, com um lucro acima de R$280 mil por ano. Então não tem muito o que discutir. E podendo aí se dar o luxo de descartar mais vacas problema também, e cada vez o rebanho vai ficando melhor, mais saudável, mais jovem, etc. E aí, só para vocês verem que coisa legal, isso para a gente que trabalha, né, na academia, na pesquisa, o dia que você realmente fica feliz é quando você recebe uma mensagem como eu recebi desse produtor aqui. Era um domingo, e até tive que abrir uma cerveja para comemorar, porque olha só, ele escreveu e falou assim: oi professor, eu estou com a recria inchada demais, você está emprenhando todas as vacas com o protocolo, e eu ainda assim estou usando semi-insexado inclusive nas vacas. Acabamos um barracão para a recria e já estamos começando outro. KKKK, bom demais. Ou seja, estão super felizes porque as coisas estão dando tudo certo lá. Os protocolos estão emprenhando muito bem, as vacas estão saudáveis, e agora, como os índices reprodutivos estão bons, pode-se dar o luxo, inclusive, de usar semi-insexado, não só em novilhas, como também em vacas, principalmente vacas primíparas, que geralmente têm fertilidade boa. Se vaca produtiva é sinônimo de vaca prenha, qual é a vaca que emprenha mais cedo e atinge o intervalo entre partos mais curto? Essa vaca, ela é uma vaca saudável, é uma vaca que não teve histórico de doença entre o parto até o momento da inseminação. Então vamos pegar aqui esse trabalho do Pedro Monteiro. Nós avaliamos aqui o impacto das doenças na condição anovulatória das vacas aos 50 dias pós-parto. Trabalhamos aí com quase 1.000 vacas aqui em fazendas brasileiras e separamos as vacas em 3 grupos. O que nós chamamos de vaca saudável, vaca que não teve histórico nenhum de doença nesse período. Vaca que só teve um histórico ou vaca que teve mais do que uma doença. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que mais de 60% das vacas não tem a categoria que a gente chama de saudável, ou seja, elas tiveram pelo menos uma doença nesse período. Quais são essas doenças que a gente avaliou? Retenção de placenta, metrite, cetose, mastite, respiratório, digestivo e casco. E aí, olha que quando a gente vê a condição anovulatória aqui, ó, se elas são saudáveis, você só tem aí 18% de vacas em anestro com 50 dias pós-parto. Mas se elas tiveram pelo menos uma doença, nós estamos falando aí de 30% ou mais, ou seja, 1/3 das nossas vacas não está ciclando quando deveria já estar dando cio e sendo inseminadas, tá? Então, aqui é um aspecto que vocês já pensem. Nós temos que fazer um manejo, inclusive de pré-parto, muito bom para ter cada vez menos vacas doentes no pós-parto. Outra coisa que é muito importante é isso daqui, pessoal. Por que eu vou insistir nessa tecla? Temos que emprenhar as nossas vacas o mais cedo possível. Porque quanto mais tarde a gente emprenha nossas vacas, mais tempo elas ficam secas lá na frente, antes do próximo parto. Se eu demoro para emprenhar minha vaca, ela vai parar de produzir leite ainda numa gestação menos adiantada. Consequentemente, vai demorar mais tempo para essa vaca parir. E o que acontece com uma vaca que fica seca há muito tempo? Ela ganha peso, ela vai parir obesa. E essa é a vaca que você não quer. Tá? E nós vamos conversar mais sobre isso. Então, aqui o trabalho do Pedro mostra muito bem a relação em probabilidade da vaca ter condição anovulatória aos 50 dias pós-parto e a duração do período seco. Se o período seco foi curto, você vai ter menos vacas em anestro lá na frente. Se o período seco for longo, que é aqui, por exemplo, 120 dias, que é muito normal nas nossas fazendas, nós estamos falando de 42% de vacas em anestro. E aqui dados dos Estados Unidos, do Zé Eduardo Santos, mostrando a fertilidade de vacas daquelas que tiveram mais do que um problema entre o parto e 70 dias pós-parto,
um problema ou vacas saudáveis. E aí a gente vê, olha só, vacas saudáveis, a taxa de concepção, prenhez por inseminação na primeira inseminação é 51%. Mas se as vacas ficaram doentes, já vai caindo a fertilidade. Então, não importa o que você faça, pode usar o protocolo mais revolucionário que existir. Se a vaca não se ajudar, não vai ter boa fertilidade. Tá? Então, mais uma vez, nós queremos vacas saudáveis no nosso pós-parto. E nós não queremos vacas parindo obesas, porque elas vão perder condição corporal no pós-parto. E vaca que perde condição não desempenha bem. Trabalho aqui do Rafael Barleta, também aqui no Brasil. Ele avaliou a mudança de score no período de transição, que é entre 21 dias antes e 21 dias depois do parto. E aí a gente vê que vacas separadas aqui nesse trabalho, em que perderam o score, mantiveram ou ganharam o score no período de transição. Trabalhou com 232 vacas, e aí nós vemos que a maioria delas foi vaca que perdeu o score. Mas teve vaca que ganhou o score. E essa vaca que você mais quer na sua propriedade, vocês vão ver por quê. E obviamente, para a vaca ganhar score, ela tem que parir mais magra. Não doente, mas mais enxuta. Porque uma vaca que pare com um score de condição corporal elevado, é muito difícil ela ganhar score no pós-parto, ela sempre vai perder. Então, nesse conjunto de dados, vacas que pariram com score 3, baixaram para 2,5. Vacas que pariram com score 2,6, subiram para 2,9. E quem pariu com 2,7, manteve 2,7. Nós estamos falando aqui de umas vacas bem mais enxutas do que a gente tinha imaginado antes e do que é a recomendação que a gente vê por aí. É um assunto controverso, polêmico, mas os números estão aqui. Tá? Então, a ideia hoje é não deixar vacas chegarem ao parto com score muito elevado. Tá? Porque o que isso impacta, pessoal? Impacta no retorno à ciclicidade mais cedo das vacas que ganham score e menos problema de saúde. Olha só, vaca que ganhou score, 34% com problema de saúde. Vaca que perdeu o score, 63% delas tiveram algum histórico de doença entre o parto e 60 dias pós-parto. E a fertilidade? Vacas que perderam o score, 18% de concepção na primeira inseminação pós-parto. Vacas que mantiveram o score, 27%. Agora, olha a fertilidade de quem ganhou o score, 53%. É difícil ter essa vaca? É, mas se tiver, você vai ver que ela desempenha bem. Porque tudo se resume nessa história do High Fertility Cycle aqui, o ciclo da alta fertilidade. Inclusive tem um artigo publicado pelo Richard Pursley, em que eles avaliaram inúmeras vacas numa propriedade e viram o seguinte: a relação entre o intervalo entre partos anterior e o score de condição corporal ao parto. Então, nós estamos falando aqui de vacas que têm um intervalo entre partos longo, elas vão parir mais pesadas, mais obesas. Isso daqui tem tudo a ver com o que a gente estava conversando. Por que elas têm um intervalo entre partos longos? Porque elas demoraram para emprenhar. Tá? Então, você vê que se o intervalo entre partos ideal, que é de 13 meses, acontece, as vacas vão chegar ao parto com um score mais baixo. E isso é interessante. Então, quanto maior o intervalo entre partos anterior, maior o score de condição corporal ao parto. Quanto menor o intervalo entre partos anterior, menor é a perda de score de condição corporal entre o parto e o pós-parto, nesse período de transição. Vacas que perdem menos score vão ser vacas mais produtivas e de preferência até ganhar score. Aqui é a relação de mudança no score pós-parto e problema de saúde. Então, quanto menor a perda de score, menor a incidência de doenças. E aí a gente cai aqui nesse ciclo da alta fertilidade. Então, a recomendação nossa é trabalhar de forma intensiva, usando todas as ferramentas que a gente tem. Nós temos muito boas ferramentas hoje, e o conhecimento que nós geramos é
excepcional para conseguir chegar nesse ponto aqui. Nós temos que tentar emprenhar as nossas vacas até 130 dias em leite. Por quê? Com isso, elas vão chegar ao parto com um score de condição corporal mais enxuto. Elas vão perder menos score no pós-parto ou até ganhar score. Consequentemente, elas vão ser mais saudáveis, vão ciclar mais cedo, vão ter maior fertilidade e menor perda embrionária. Consequentemente, elas entram no ciclo da alta fertilidade, ou seja, quanto mais isso daqui acontece, menos vacas problemas nós vamos ter na próxima lactação, mais cedo essas vacas vão emprenhando, menos problemas a gente tem no final. Então, por isso que a gente chama de ciclo da alta fertilidade. E um número mágico para vocês, pessoal, é uma taxa de prenhez a cada 21 dias de 20%. Eu acho que quando a gente ainda não atingiu esse número, nós estamos trabalhando no ciclo da baixa fertilidade. Quando a gente chegou a 20% e passou de 20%, nós estamos entrando no ciclo da alta fertilidade, e dali para frente, a chance da gente ter mais alegrias do que tristeza aumenta bastante. É possível alta eficiência reprodutiva? De que forma? Então nós temos que ter boa eficiência reprodutiva para ter maior lucratividade, menor intervalo entre partos, menor delmédio e melhor perfil de descarte. Então nós temos que inseminar agressivamente as nossas vacas. Essa é a proposta nossa aqui. Tá? Aumentar a fertilidade é o primeiro serviço, usar protocolos que dão boa fertilidade. Identificar e reinseminar o mais cedo possível as vacas que não emprenharam o primeiro serviço e aumentar a fertilidade das outras inseminações. Com isso a gente aumenta a taxa de prenhez. Vou dar exemplo de uma propriedade aqui, em que um ex-aluno meu, Guilherme Pontes, que tem parceria com a Reagro, ele foi da consultoria, e isso é uma figura que a gente gosta muito de fazer, fica aí uma dica para vocês. Vai na fazenda e tenta levantar aqui dias em leite para a primeira inseminação de cada vaca da propriedade. E aqui, no eixo X, é o dia do parto. Tá? Aí você pode fazer durante o período de 1 ano, vários anos. O Guilherme fez nessa fazenda. O que essa figura mostra? Primeiro que o manejo reprodutivo, aqui é detecção de cio quase exclusivamente, porque você vê que as inseminações são pulverizadas. Segundo, deve ter erro de anotação, porque tem muita vaca aqui dizendo que foi inseminada logo após o parto. Isso não faz muito sentido. Ou então é inseminação de vaca que abortou, ou é erro de manejo mesmo. E outra coisa, para mim, numa fazenda que faz um manejo reprodutivo adequado, não pode existir vaca que não recebeu pelo menos uma inseminação até 100 dias em leite. E nessa fazenda tem um monte de vaca que recebeu a primeira inseminação depois de 100 dias em leite. Inclusive vacas recebendo a primeira inseminação com 250 dias, não faz sentido. Mas isso é normal, tá, pessoal? Isso acontece muito. Aí o Guilherme entrou nessa fazenda, teve um período de transição, de adaptação aqui da equipe, e entrou com um manejo reprodutivo intensificado, usando bastante IATF, inclusive para a primeira inseminação pós-parto, e veja o que aconteceu. Mudou completamente o perfil da fazenda. Aqui tem uma vaca inseminada antes da hora e poucas vacas atrasadas para a primeira inseminação. Isso daqui tem um impacto brutal na rentabilidade da propriedade, na produção de leite e no aumento de rebanho. Não tem nem o que discutir. Ó. Nenhuma vaca deixou de ser inseminada antes de 100 dias em leite. Tá? Como que a gente pode aumentar a fertilidade usando o protocolo de IATF? Eu não vou me ater muito aqui à base fisiológica dos protocolos de IATF, mas vou só citar que é importante a gente sincronizar com eficiência, emergência de onda, controlar a progesterona durante o crescimento folicular. Vaca leiteira precisa de alta progesterona durante o crescimento do folículo pré-ovulatório. Isso daí é muito saudável para a qualidade do oosto que vai ser gerado e do embriãozinho que vai ser formado lá na frente. Regredir efetivamente o corpo lúteo. Então, por isso que hoje a gente faz 2 prostaglandinas para ter certeza que a gente regrediu 100% desse corpo lúteo. Se tiver um cheirinho de progesterona na hora da inseminação, já dá zebra. Cai a taxa de ovulação e cai a fertilidade das vacas. E a gente usa aí fatores para induzir a ovulação de forma sincronizada na hora certinha, inclusive usando aí produtos que dão um bom proéstro nessas vacas, que ajudam até a diminuir a mortalidade embrionária lá na frente.
E, de preferência, usar protocolos que não precise de observação de cio. Você faz tudo em tempo fixo. Aqui é só um exemplo do protocolo que a gente usa, né? Implante de progesterona com benzoato no D0, cipionato e prostaglandina na retirada do implante, inseminação aqui no D10. Vacas muito magras, primíparas, e vacas mestiças com até 70, 80 dias em leite, e às vezes a gente usa ECG também no protocolo. Caso contrário, não vale a pena você estar jogando dinheiro fora. Aí não vamos nos ater aqui a toda a fisiologia por trás do protocolo de ATF, mas é assim que funciona. Vocês têm aqui esse vídeo depois à disposição de vocês, para ver aqui como funciona cada etapa de um protocolo de ATF. Mas o que nós queremos é aumentar a taxa de sincronização de emergência de onda, reduzir totalmente a progesterona no momento da inseminação, ter alta progesterona durante o protocolo, boa concentração de estradiol no proestro. Com isso a gente tem óvulos saudáveis, com isso a gente tem baixa taxa de dupla ovulação, o que é indesejável, taxa dupla ovulação em vacas leiteiras, além de problema de parto gemelar. Quando tem gestação gemelar, aumenta muito a perda gestacional, tá, pessoal? Então, o que a gente busca? Em condições ideais, a gente propõe até fazer uma pré-sincronização nas vacas antes de vir com o protocolo de ATF. Por que essa pré-sincronização ajuda? Porque ela aumenta a porcentagem de vacas que vai estar no momento ideal do ciclo estral quando a gente iniciar o nosso protocolo de ATF. Nós vamos ter alta porcentagem de vacas ovulando no D0 do protocolo, e eu falei que hoje eu gosto muito de usar GNRH no D0 junto do implante, e ainda dobrando a dose de GNRH. Se eu fizer a pré-sincronização, eu vou ter muita vaca ovulando a esse GNRH, isso é muito bom. Imagina aqui, eu faço uma pré-sincronização, a vaca ovula, inicia o protocolo de ATF com um corpo lúteo e um folículo ovulatório. Faço o GNRH, ovula esse folículo, ou seja, durante o protocolo, essa vaca vai ter 2 corpos lúteos, alta progesterona, isso é muito bom. Boa qualidade oostária e diminui muito a taxa de dupla ovulação lá na frente. Tá? Então, isso é o ideal, o melhor dos mundos, tá, pessoal? E com isso a gente busca uma alta eficiência de sincronização do protocolo. E aí a gente fez vários experimentos, não vem ao caso aqui, testando um protocolo, ajuste de dose, ajuste de dia, etc. Aí a gente chegou aqui num protocolo que tem funcionado bem, que a gente faz uma pré-sincronização, depois vem com o protocolo de ATF, inclusive aí comparando GNRH versus benzoato no D0, e hoje nós já concluímos aqui que é melhor começar com GNRH do que com benzoato por algumas razões, e não vemos necessidade de fazer os dois juntos, então hoje a gente só usa GNRH, 2 prostaglandinas, e a gente concluiu que o melhor indutor de ovulação, por enquanto, é o cipionato de estradiol no momento da retirada do implante. Tá? Ele tem tido resultados excelentes. E aí a gente veio com essa proposta, que a gente chama de Programa Reprodução Leite, a gente até apelidou de PCR, porque a gente faz uma pré-sincronização, então o P vem da pré-sincronização, o C vem do cio de retorno, depois eu vou falar sobre isso, e o R de ressincronização. No que consiste esse programa? Toda semana, independente do número de vacas que tem na propriedade, tá, pessoal? Qualquer vaca que esteja com 33, mais ou menos 3 dias em leite, e isso semanalmente se repete, eu coloco aqui um implante de progesterona. 7 dias depois eu tiro esse implante, aplico prostaglandina e cipionato. Isso na sexta-feira. E aí eu espero 10 dias, essa vaca vai dar cio nesse período, eu não me preocupo com esse cio é até bom para limpar o útero dessa vaca. 10 dias depois eu venho com o protocolo de ATF. Na segunda-feira, implante com GNRH, 7 dias depois prostaglandina, no D8, na terça, tiro o implante, mais prostaglandina e cipionato, e na quinta-feira faço a ATF desses animais, que coincide aqui com 60 dias em leite, que é um PEV interessante, que eu gosto bastante. Então, esse é o nosso protocolo para
primeira inseminação pós-parto. Depois nós vamos mostrar uns números para vocês, pessoal. Isso aqui, ó, são 4 fazendas que nós trabalhamos com esse protocolo, ou protocolo parecido com esse, tá? E nós tivemos uma taxa de concepção média acima de 40% nas 4 fazendas. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: não depende só do protocolo, tá? Mesma equipe, mesmos produtos, tudo igual. 3 fazendas com concepção entre 35% e 39%, inclusive no verão, tá? Então esses índices não são ruins. Só que essa fazenda aqui deu 58% de concepção média durante 365 dias para a primeira inseminação pós-parto. Então, tem efeito de programa reprodutivo? Tem, mas tem efeito de fazenda também, tá? Como diz um aluno meu, toda fazenda tem a fertilidade que merece. É o 360, né? Reprodução é uma partezinha só do processo, mas nutrição, ambiência, manejo, sanidade, tudo tem que entrar na conta, tá? Você pode até usar um protocolo de ATF como termômetro do que está se passando dentro das fazendas. Vou dar um exemplo para vocês. Estão fazendo um experimento agora no México, um protocolinho de ATF bem legal. A fertilidade das vacas já tinha passado de 30% para 44% de concepção média em sincronização ou ressincronizações. Aí eles resolveram usar um produto lá de resíduo de destilaria de cerveja. Deu uma acidose na vacada, a concepção da noite para o dia caiu de 44% para 12%. E agora vai levar meses para voltar ao que era antes, né? Porque deu uma acidose violenta em todas as vacas. Então a nutrição tem um impacto tremendo aí na fertilidade dos animais. O que fazer após essa primeira inseminação, então? Nós devemos detectar o cio de retorno, inseminar o mais rápido possível e o máximo de animais, né? Aquelas que não retornam em cio, a gente faz diagnóstico de gestação aos 32 dias e protocola imediatamente quem estiver vazia. E ressincronizar imediatamente essas vacas, então. Esse cio de retorno, olha só que legal, pessoal, que são dados de vacas que tinham recebido a primeira inseminação pós-parto, e quando que elas retornam em cio, se elas não emprenharem na primeira inseminação. Tem aqui um pico de cio, ó, entre 17 e 20 e poucos dias após a primeira inseminação. Eu gosto bastante de fazer o seguinte: eu faço uma IATF e 14 dias depois, por exemplo, eu coloco uma raspadinha nessas vacas, que facilita na detecção de cio. Aquelas que forem detectadas em cio são inseminadas. Aquelas que não retornarem em cio, vai para o diagnóstico de gestação com 32 dias, recebe um novo protocolo e aí são reinseminadas. Aqui, por exemplo, ó, primeira inseminação, depois disso, vacas inseminadas no retorno, e aqui vacas reinseminadas após o diagnóstico de gestação, tá? Então, é um programa bem intensivo e bem interessante. Então, tá aqui, primeira inseminação pós-parto, e aqui o cio de retorno de quem não emprenhou na primeira. Geralmente aqui a gente está aos 81 dias em leite, dando a segunda chance dessas vacas emprenharem. Bom, nesse cio, então, eu gosto bastante de trabalhar com algumas ferramentas para auxiliar a detecção de cio, porque ver cio é muito chato e é muito falho realmente. Então, por exemplo, você pode trabalhar com bastão de cera aqui na cauda das vacas. Isso aqui é uma fazenda lá nos Estados Unidos que tem, Rosendale, tem 8.000 vacas em leite dentro de um sistema de ventilação cruzada, trabalhando aí com detecção de cio de bastão. A raspadinha, né, tem vários nomes aí, Estrus Alert, Estrotect, AI Tags, fica aí a critério de vocês. À medida que a vaca é montada, vai limpando o cinza, vai aparecendo a cor de baixo, aí você sabe que essa vaca deu cio. Ou medidores de atividade, né, pedômetros, colares, que quando a vaca está em cio, ela fica mais agitada e o medidor então capta essa informação, tá? Todos eles são auxiliares, mas não são perfeitos, tá, pessoal? E aquelas que não retornam em cio, a gente faz o diagnóstico, deu vazia, é ressincronizado.
Então, no nosso programinha aqui, 32 dias depois da primeira inseminação, faz o diagnóstico, está vazia, entra novamente num protocolo de IATF, que é igual ao anterior, só não tem uma pré-sincronização. Com isso, aos 102 dias em leite, essa vaca teve a terceira oportunidade de ser inseminada. E como que a gente aumenta, então, a taxa de prenhez a cada 21 dias com esse programa de manejo reprodutivo? Está aqui, pessoal, que é o programinha completo, né? Então, pré-sincronização, primeira sincronização para a primeira IATF no pós-parto com 60 dias, concentrando no cio de retorno, ressincronização, cio de retorno das ressincronizações, mais uma vez, vazia, protocola de novo. Ou seja, nesse programa nós demos 5 oportunidades de uma vaca emprenhar até os 144 dias em leite. Não é possível que a gente não consiga emprenhar a maioria das nossas vacas com esse tipo de manejo intensificado. Dá trabalho, pessoal, não estou falando que não dá, mas se fizer bem feito, de forma sistematizada, com rotina, dá certo. E o fruto é muito bom. Nesse programa, o que é legal? Você não trabalha aos fins de semana. Então, é só a pré-sincronização que é às sextas. Inclusive, você não precisa do veterinário presente para soltar essa pré-sincronização. Geralmente, nas fazendas que a gente trabalha, o veterinário vem às segundas-feiras para fazer diagnóstico de gestação e soltar protocolo. Então, o resto, é a equipe da fazenda que faz. Tá? Então, fica aí a dica. Eu não tenho veterinário toda semana, eu tenho veterinário uma vez por mês. Organizem-se, treinem-se, aprendam a fazer isso daqui. O próprio fazendeiro tem totais condições de soltar protocolo semanalmente. Tá? Mas eu tenho pouca vaca, eu só vou ter 2 vacas essa semana. Faz essas 2, na semana seguinte outras 2, boa, e assim por diante. É assim que a coisa dá certo, pessoal. Nós temos exemplos de fazendas pequenas usando esse tipo de programa reprodutivo e com índices fenomenais, eliminando totalmente o uso de touros, inclusive não tem mais nem touro de repasse de vacada, tá? Quem não emprenha depois desse pacote, se ele for feito bonitinho, direitinho, tem que ser descartada. E aí é reposto com as novilhas que estão vindo aí, as novilhas jovens. Então, só para vocês terem uma ideia, esse programa reprodutivo, ele pode ser menos ou mais eficiente. Então, vamos pegar aqui uma fazenda média no Brasil, considerada até relativamente boa, né? Pelos índices que a gente tem aqui. Então, se fizer a primeira IATF aos 60 dias em leite, da segunda chance para ela aos 101 e a terceira aos 142, com a fertilidade que a gente tem visto nas fazendas aí, relativamente boas, 35% de concepção na primeira IATF, 30% na segunda e 30% na terceira. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma fazenda que não é das piores, mas não é das melhores, de acordo com o que a gente tem visto aqui. No segundo cenário, já com índices melhores, 43% na primeira e 38% nas outras. E aqui é o cenário da melhor fazenda que a gente trabalha, que é 58% de concepção na primeira IATF, aqui de primíparas e multíparas, e 43% nas subsequentes. O que isso reflete em eficiência, tá? Prenhez acumulada na primeira fazenda, no primeiro cenário, nós temos aí 68% de vacas prenhez aos 142 dias em leite. Obviamente que nós não estamos considerando aqui as perdas gestacionais, tá? Que podem variar de 10% a 40%, dependendo da fazenda, tá, pessoal? Então, sem considerar perdas, nós emprenhamos 68% das vacas nesse programa, se os índices não forem muito bons. Se os índices forem intermediários, nós vamos ter, aos 142 dias em leite, 78% das vacas prenhes. Se os índices forem muito bons, nós estamos falando aí de 86% de vaca prenhe aos 142 dias em leite. Lembra que eu falei que em Wisconsin é 90% de vaca prenhe? Nós estamos muito próximo disso, isso aqui é número real de fazenda brasileira, tá, pessoal? E aí, nós chegamos aqui na
um panorama geral. A importância da nutrição, da genética, de infraestrutura nas fazendas nossas, em que, em geral, se isso não é bem feito, manejo nutricional inadequado, genética ruim, problema de infraestrutura, produção de leite média a alta, o que nós vemos de realidade? Baixa fertilidade no rebanho. Mas será que o problema é a baixa fertilidade das vacas, exclusivamente, ou é baixa eficiência reprodutiva porque o manejo geral não está bom? Então, nós temos que ter uma visão holística da coisa. É o que a gente chama de 360 graus. É trabalhar conforto, ambiência, instalações. Um dos grandes problemas que nós temos, inclusive no Rio Grande do Sul, é o estresse térmico, né? Tem que trabalhar melhor a ambiência dos animais. Melhorar a genética. Tem hoje touros, né, que são selecionados para DEP em relação a, por exemplo, Daughter Pregnancy Rate, que é taxa de prenhez das filhas. Touros que são selecionados para isso, quando a gente semina as vacas com esses touros, a fertilidade tende a ser melhor. Vale a pena vocês darem uma olhada nisso, né? O período de transição é crítico, tá, pessoal? O período seco das vacas é crítico. Nós não queremos mais vacas com período seco muito longo. Nós não queremos vacas parindo obesas. Nós não queremos vacas com doenças metabólicas, doenças clínicas. Então, a nutrição tem que ser muito bem trabalhada nessas propriedades, assim como o manejo reprodutivo de tudo que a gente falou para a gente emprenhar essa vaca o mais cedo possível. Vaca que emprenha cedo é vaca que vai dar menos dor de cabeça para o produtor lá na frente. Pode ter certeza. Por quê? Porque ela cai no ciclo da alta fertilidade. Então, como elevar a eficiência reprodutiva? Aqui são dicas, né, de gestão de fazenda. Então, a gente tem que cada vez mais trabalhar com ferramentas, com softwares, para a gente ter controle e saber o que está acontecendo lá, vendo os índices zootécnicos e melhorando cada vez o manejo reprodutivo, trabalhando bem a nossa equipe. Trabalhe sempre com metas. Então, cheguei numa fazenda, vi taxa de prenhez a cada 21 dias de 14%. Pessoal, daqui 6 meses eu quero voltar aqui, ela vai estar 19% a 20%. Por quê? Porque nós vamos implementar isso, isso e aquilo. Se vocês fizerem direitinho, eu garanto que vai estar assim, tá? Então, sempre trabalhar com metas. Usar com propriedade e responsabilidade essas ferramentas que nós temos, elas são fantásticas, funcionam se todo o resto estiver de acordo. Sempre se atualizar, que sempre a gente traz novidade. Criar rotina de trabalho, evitar foco nas exceções. E o que eu faço com aquela vaca cística? O que eu faço com não sei o quê? Não. Pensa no pacote como um todo. Foca no rebanho, não no indivíduo. Sempre melhoria contínua em nutrição, sanidade e ambiência. Equipe sempre motivada, sempre reciclada, sempre premiada. Eles têm que fazer parte da história, eles têm que gostar do que faz, eles têm que opinar, eles têm que acompanhar os índices, eles têm que acompanhar os resultados, têm que vibrar com os resultados quando eles melhoram, tá? Nós temos índices ainda muito ruins no Brasil, mas nós temos fazendas que têm índices excepcionais, tá? Lembrar que tem fatores metabólicos e nutricionais que estão ou não relacionados ao manejo que afetam a reprodução, mas o que nós queremos é botar as vacas no ciclo da alta fertilidade. E aí nós vamos conseguir ter índices tão bons quanto em fazendas americanas. O segredo do sucesso é acreditar, agir, mudar e depois gerenciar. Então eu encerro aqui nossa conversa de hoje. Agradeço aqui toda a equipe de trabalho, colegas, alunos, ex-alunos, colaboradores. A gente tem uma colaboração muito grande com o professor Milo Wiltbank da Universidade de Wisconsin e fazendas parceiras que abrem as portas para a gente fazer os experimentos, gerar essas informações para depois compartilhar com vocês, para vocês usarem aí no campo, assim como órgãos de fomento à pesquisa. E fica aqui então meu muito obrigado a vocês. Aqui está meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Fiz até uma montagem aqui, convite para vocês também visitarem aqui a nossa escola, a Exalc em Piracicaba, ou visitem o nosso Instagram, lra.exalc. E fiz essa montagem aqui, que essa semana a gente teve aqui 2 partos de 2 bezerras que nós produzimos aqui com um novo protocolo de superovulação em vacas holandesas.
inseminadas com sêmen sexado, congelados e depois transferidos em vaca Nelore, e 2 bezerras lindas, perfeitas, que nasceram essa semana. E então, mais uma vez aí, fica meu abraço, mais uma vez agradecimento a toda a equipe da Coasa e parabéns pelo 5º Seminário em Bovinocultura Leiteira. E tenho certeza que depois nós vamos ter a oportunidade aí de bater um papo, tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter. Grande abraço, então.